Bem-vindos ao primeiro episódio da Zaido Podcast. Aqui a gente vai trazer vários convidados para você que, enfim, está nesse mundo dos negócios. E hoje a gente está aqui com convidados extremamente especiais. A Ana Paula, ela é contadora há mais de 20 anos já. Na verdade, os dois, o Michel e a Ana Paula, têm ali uma grande experiência nessa área da contabilidade empresarial. E muito prazer, Ana, tudo certo? Prazer. Para mim é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre os assuntos relevantes da contabilidade, né? A gente tem muitos assuntos e é um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente pelo convite. Michel, prazer, tudo certo? Tudo bem, Laura? É muito legal estar aqui com você e respondendo aí todos os questionamentos sobre dúvidas dos empresários, empreendedores. O que precisar de nós, a gente está à disposição aí para esclarecer. Vai ser muito importante porque o tema de hoje é bem legal. É basicamente para aqueles que estão iniciando. O tema seria abrir minha empresa, e agora? Então, o que a gente faz? Fica uma loucura, né? Ninguém sabe o que faz. Vamos falar então do início, né? Eu abri minha empresa, vamos realmente dizer que eu abri minha empresa, né? Exatamente. O que eu faço, Ana? Então, qual é o primeiro passo? Exatamente, até o tema é bem sugestivo, porque infelizmente no Brasil a gente tem um conceito, um falso conceito ali sobre contabilidade, né? Então, o empreendedor acaba primeiramente abrindo a sua empresa e depois ele vai verificar quais são os passos, né? Uhum. Então, até o tema é bem sugestivo e realmente é isso que acontece e a gente vive ali no dia a dia, né? Então, acontece muito, né, dos empresários virem, né, nos procurar, primeiro, está com o CNPJ aberto, né? E agora, o que eu vou fazer? Então, o objetivo aqui é a gente estar conversando sobre isso e trazer qual que é a importância da contabilidade, né? Como uma ferramenta de gestão. Então, acho que é importante para os empresários, principalmente de todos os segmentos, tanto de grandes empresas, principalmente de microempresas, entender a importância da contabilidade. A contabilidade hoje é vista por muitos empresários para pagamento de impostos e não é assim, na verdade. A contabilidade ela tem que ser utilizada como uma ferramenta de gestão, né? Então, aonde vão estar os meus indicadores para eu saber como que o meu negócio está, né, está fluindo? Aonde estão esses indicadores? Está na contabilidade. Infelizmente, muitos empresários não utilizam a contabilidade como ferramenta de gestão. Exatamente. Eu acho muito importante, a gente precisa ter ali a contabilidade para nos instruir nesses primeiros passos e até para o planejamento tributário, né, que é algo que a gente precisa estar comentando muito sobre, porque muitas pessoas acham que ali o meu regime tributário é esse, porque eu faturo isso e acabou. Não, tem muita coisa por trás, né? Exatamente. E dentro da gestão contábil, da contabilidade consultiva, é o que a gente faz com os nossos clientes. A gente sempre está indicando e trabalhando para a gente ter a melhor escolha tributária. Os principais regimes tributários no Brasil são, né, o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, mas nem sempre o regime do meu colega ou do meu concorrente é o mais indicado para a minha empresa. A escolha do planejamento tributário, a escolha do regime tributário, ele está de acordo em conhecer o segmento, em conhecer a estrutura da empresa, em conhecer a composição societária, fazer um estudo, né, com o meu plano de negócios, para a gente estar direcionando a melhor escolha do regime e, consequentemente, ter um benefício tributário. É muito importante ter uma prévia antes de montar o negócio, estudar o mercado. Quando a gente recebe alguns clientes, eu sempre penso e converso com eles a questão, enviar imposto, todo mundo manda imposto. Exato. É automático. O sistema calcula e manda imposto. Agora, escolher a melhor forma tributária. Verificar onde que eu vou economizar. Essa é a diferença. Exatamente. Trabalhar a contabilidade de forma consultiva. Abrir possibilidades que, num primeiro momento, não existe. Você tem aquela cartilha, o meu faturamento, a tributação é essa. Mas, muitas vezes, um regime que, aparentemente, é mais complicado, ele vai te dar um retorno melhor. Né? Então, eu sempre converso, e o nosso grande diferencial aqui da Zaido é demonstrar para os nossos clientes que a gente não trata o cliente como mais um cliente. Eu sempre tenho uma visão de proprietário da empresa, como se eu fosse sócio dele. Exato. Qual que é o meu objetivo? Nosso objetivo é que o cliente tenha cada vez mais lucro. Exatamente. Cada vez pague menos impostos da maneira correta, sem ter riscos. Mas com esses cuidados, com esse tipo de trabalho, a empresa vai
prosperar muito mais. Então, a boa sabe? escolha de um bom Exatamente. regime tributário é essencial. É essencial não só a escolha do regime tributário, mas também ter um profissional qualificado que possa fazer esse acompanhamento. Então, o empresário, na verdade, o empreendedor, ele tem que ficar voltado para o seu negócio. Né? Então, o empresário ele não precisa ter expertise em contabilidade, expertise em gestão de negócios. Para isso existem os contadores. Exatamente. Então, é importante que ele tenha um profissional qualificado que possa fazer esse acompanhamento, né? Então, o empresário, ele já tem... A demanda já é enorme, né? Empreender no Brasil não é fácil, né? Então, a gente já tem muitas dificuldades, né, nesse segmento. Então, é importante ter um profissional de contabilidade qualificado, que possa fazer esse acompanhamento, que não só fique voltado para a contabilidade, né, na parte de entrega de impostos, entrega de obrigações acessórias, mas fundamental que ele tenha um acompanhamento contábil de forma consultiva. Quando verifica, acontece muito de aparecer cliente, eu estou no Simples pagando 20% de imposto. Exato. Acontece. Por quê? Porque na cabeça o Simples é a melhor tributação. Mas existe muitas ferramentas, muitos caminhos que você pode analisar e trazer uma solução melhor para os clientes. Não que o Simples é uma excelente... mas aí precisa de realmente um planejamento, porque precisa detalhes por detalhes. Cada empresa é uma empresa, então cada... Isso, não existe uma fórmula que você aplique para todos. O que acontece muito, e que a gente vivencia, por exemplo, é um cliente vir, porque eu conversei com um colega que tem o mesmo segmento do meu e ele está no regime tributário X. Então, acaba abrindo empresa, acaba deixando a empresa no mesmo regime tributário do colega, mas não é o mesmo porte, não é a mesma composição societária. Ou ver na internet ali, exatamente. O melhor é o lucro do real, porque não sei o quê. O que acontece muito é porque o pessoal acaba voltando mais para uma pesquisa, uma empresa específica exatamente, e não volta para o seu negócio, né? Não volta para o seu plano de negócios, né? Para um planejamento estratégico, né? Qual que é a meta da minha empresa? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar para conseguir o meu objetivo, né? Muitos dos empresários hoje, o pequeno principalmente, ele não tem um plano de negócios. Então, o nosso objetivo é atuar juntamente com a contabilidade consultiva para dar esse direcionamento ao empresário. Então, esse seria o início, o caminho, né? Sim. Em que escolheu o regime tributário. E aí vocês indicariam o quê? Vamos dizer, algo bem simples, assim, documentação. O que vocês pedem para os clientes, né? Para iniciar mesmo, o que seria? A gente faz o acompanhamento do cliente desde a data de abertura até o acompanhamento mensal, né? Acompanhamento mensal, a indicação do melhor regime tributário, o planejamento tanto estratégico como tributário, e a gente faz a organização, bem como a organização financeira, porque não existe contabilidade sem ter organização financeira. E acho que esse é um dos principais problemas também que a gente vê muito, principalmente no pequeno negócio, é a falta de organização financeira, a falta de um fluxo de caixa projetado, a falta... Então, muitos empresários fazem a confusão patrimonial, então acabam confundindo o patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios. Então, nós como contadores, nosso escritório, ele tem essa expertise de acompanhar o cliente e dar as diretrizes corretas, né, para que ele consiga ter crescimento dentro da sua empresa, mas aquele crescimento saudável, porque nem sempre o crescimento você obtém mais lucro. Então, você tem que crescer de forma organizada, né? Então, tem que ter, sim, um planejamento financeiro, uma organização financeira, uma estrutura empresarial que possibilite um crescimento saudável. Nós temos hoje, por exemplo, o Sebrae como um dos principais clientes nesse nicho de planejamento, onde a nossa equipe presta um serviço completo, desde viabilidade, impostos, projeção de caixa. Então, isso aí é muito importante para que o empresário não mergulhe de cabeça no investimento que depois o retorno que ele está esperando não vai ser esse. A precificação, então ele não tem, ele tem a noção ali da internet, custa quanto para comprar, eu vou vender por X, mas ele não sabe quanto que ele vai pagar de imposto, não sabe se é melhor se ele está comprando um estado onde a alíquota vai vir majorada com imposto. Então, tudo isso, antes de você meter a cara ali, mergulhar, abrir a empresa e agora, aí entra essa questão, entendeu? Desse estudo, vamos dizer, lançamento da minha empresa. Eu preciso ter esse estudo, isso é muito importante e é uma
das principais causas de quebradeira, né? A empresa abre, não aguenta, realmente, 3, 4 anos. Até essa questão que o Michel falou de precificação, acho muito importante falar. Sim, é porque a partir do momento que você não conhece suas despesas, você não conhece seus custos, você não consegue determinar o seu preço de venda. Então, isso é um dos principais fatores que ocasionam prejuízo dentro da minha entidade. Então, se eu não conheço o meu custo, como que eu vou fazer a precificação do meu produto? Também trabalhamos com os nossos clientes justamente nesse ponto, nessa parte de precificação, e é importante ter uma estrutura financeira organizada para a gente conseguir fazer todo esse estudo juntamente com o cliente. E como que ele pode ver essa questão da precificação? Vocês têm ali, não sei, no balancete, algo assim que ajude, auxilie o cliente? Como que funciona? Hoje, a gente teria que trabalhar internamente com o cliente, primeiramente, para ele ter uma estrutura financeira, né? Então, ele precisa de uma organização financeira para a gente entender quais os custos fixos, variáveis, quais as despesas fixas que ele ocorre dentro da empresa ali no dia a dia, para a gente estar determinando o preço do produto e determinando também a margem de contribuição, né? Que é importante a gente saber. A gente precisa ter uma margem de contribuição que o empresário possa obter lucro. Eu acho que até questão de sistema, que hoje em dia tem muita coisa por aí, né? Muita evolução. Sim, exato. Mas a questão de sistema, vocês indicam sistemas para os clientes? Como que funciona até nessa parte financeira, né? Porque tudo manual não dá, né? Tem que ter Exatamente. sistema. Nós trabalhamos com vários parceiros, né? Então, um dos pontos que a gente vem trabalhando, que a gente vem indicando para os nossos clientes é a utilização do BPO financeiro. Que você não precisa ter necessariamente um funcionário, né? Às vezes é um microempreendedor, então ele não tem condições naquele momento de fazer a contratação do funcionário, mas a gente utiliza o BPO financeiro como ferramenta que vai ter um profissional qualificado que vai fazer essa organização juntamente com o cliente. Isso. E o BPO financeiro é uma área que está crescendo muito. Sabe? Porque o que o BPO financeiro faz, né? Business Process Outsourcing. É terceirização de uma área que não é interessante para mim. Porque redução de custo na empresa. Né? Isso, você abriu tua empresa, etc. Tal, você está lá dedicada na tua atividade. Então você precisa de alguém ali para emitir nota, para gerar pagamentos de impostos, funcionários, etc. E tal. Mandar documentação para contabilidade. Então, esse setor, você consegue unificar toda a operação com a contabilidade. Então, você como empresária, recebeu boleto de fornecedores, impostos, emissão de nota, é muita coisa. Tudo o BPO vai fazer. Vai ter o trabalho de analisar o que é o relatório, o fluxo de caixa e liberar o pagamento. É muito importante aprender com os erros dos outros, né? Então, vocês poderiam até comentar aqui erros mais comuns que os seus clientes, né, que os empresários hoje em dia eles estão cometendo nessa parte de abertura ali no início da empresa. O mais comum depois que a empresa está aberta, etc., está em atividade, é o quê? Primeiro, o sócio confundir as contas das empresas com a conta particular. Acontece muito, né? Sim, é uma coisa básica, mas a gente vê isso aí diariamente, constantemente. Então, o que acontece? Uma vez que entrou dinheiro em caixa, o empresário pensa, isso aqui é dinheiro, eu posso estar sobrando, eu vou tirar para mim, ou nem pensa, mas existe toda uma regra hoje, né? Para eu retirar o dinheiro da empresa, eu teria que avaliar se a empresa possui lucro contábil. Exato. Se não existir lucro contábil, eu estaria sujeito à tributação. Exatamente. De prolabore no dia a dia. Um dos outros erros é o próprio tema ali do nosso podcast, né? Que é o abrir minha empresa agora, né? Como o Michel já enfatizou bastante aqui na nossa conversa. Então, primeiramente, não abrir a sua empresa sem ter uma consultoria anteriormente. Então, primeiro, procurar um profissional de contabilidade, entender como que vai funcionar, determinar quais são as atividades, dentro, né, qual o meu regime tributário, qual vai ser a minha escolha do regime tributário, para depois fazer a abertura de empresa. O que acontece hoje, muitas pessoas, e até mesmo hoje empreender no Brasil, até mesmo pela necessidade, acho que é uma tendência econômica, né? Então, muitas pessoas hoje tendem a empreender, então acabam abrindo CNPJ, muitas vezes não movimentam esse CNPJ, acabam desconhecendo que tem obrigações fiscais, mesmo a empresa não ter faturamento. Tem muitos que abrem a empresa fica sem movimento, mas a empresa gera custos mensais, né? Exato, gera custos, gera obrigações acessórias, depois
a pessoa que abriu o CNPJ, acontece muito, né, que a gente vivencia no nosso escritório, aparece com o CNPJ aberto 5 anos e depois a gente vai ver, tem muitas obrigações acessórias. Regularização, tem multas. Tem multas e juros ali em si. Exatamente, pelo desconhecimento. Então, é essencial que, primeiramente, procure um profissional da área qualificado que possa te dar esse direcionamento. A questão também, eu acho que de documentação, é importante o envio das documentações certas, né? Os extratos bancários, tudo da forma correta para ser registrado na contabilidade e ter esse acompanhamento. Exatamente, isso é uma outra situação que acontece, então acaba o empresário abre a empresa, não tem qualquer controle, nem financeiro e muito menos contábil. Então, a gente faz toda a organização com o cliente dentro, né, da estrutura financeira, organiza toda a parte da contabilidade, todos os documentos comprobatórios, que a gente precisa fazer esse registro mensalmente para a gente ter, né, ali, fechou o mês, a gente tem que verificar qual que é o lucro, qual que é o resultado. Até para o empresário ter um parâmetro para tomada de decisão. Exatamente. Porque se é isso, ele está navegando... Ele está pela intuição. Sem bússola ali. Ele está pela intuição. Né? E infelizmente é o que acontece. Abre o CNPJ e acaba gerindo pela intuição e não com dados ou instrumentos financeiros. Né? Vou ver aqui uma perguntinha, né, que eu achei interessante para perguntar até para o Michel. Tem um empresário que está iniciando agora mesmo, assim, ele não sabe nada de contabilidade. Então, ele perguntou, para que serve o balancete para mim? Um balancete anual ou balancete? Que ele falou que entrou numa contabilidade e falaram que ia ter essa entrega de balancete anual. Ah, entendi. Não, veja bem, isso até é um caso prático, né? A maioria dos empresários recebe um balancete e não tem nem noção do que é aquilo. Exatamente. O balancete, o que vai mostrar? O seu ativo, que são os seus bens, seus estoques, suas dívidas, certo? E o seu resultado, receita e despesa. Então, vou dar um exemplo prático de um balancete que a gente começou a enviar para os clientes menores que entraram e nunca receberam isso e não tinham nem noção para que servia. Né? Uma empresa, mas não tão pequena, faturamento de 200 mil mês, é uma empresa com faturamento razoável. Porém, ele reclamava, olha, veja, eu faturo, mas sempre o resultado ele é apertado, etc. Então, hoje ele tirou o balancete e focou só em despesas. Despesas. Vamos verificar as despesas, mês a mês, comparativo. Com o balancete, ele começou a verificar. Agora, ele começou a entender. Poxa, as despesas aqui, energia elétrica, ele pagava 800, foi para 3 mil. Entendeu? O aluguel, feiras e eventos, tinha uma média ali de 1.500, 2.000, está em 5, 6 mil. Ele não tem noção, porque ele tem um financeiro que só paga a conta. Exatamente. Então, é um exemplo muito simples da utilidade do balancete. É você saber tirar as informações, absorver as informações que ali estão. Então, esse é um exemplo, que a gente está falando de despesa. Posso falar de receita, de custo de mercadoria. Você então, tem toda a evolução né? patrimonial, Então, né? em cima do balancete, então eu vendi 200 mil no mês. Mas no balancete está demonstrando que o meu custo para essa venda foi bem apertado. Tá? Foi 150 mil. Mas na cabeça dele eu tenho 200 mil no caixa, mas isso é caixa de capital social, é caixa de recebimento de empréstimo. Então, ele perde a noção, ele não tem parâmetro. Nem sempre faturar é sinônimo de lucro. O fluxo de caixa é confundido, entendeu? Então, uma coisa é você ter o resultado financeiro. Então, fechei o mês com dinheiro, mas o dinheiro pode ter vindo de empréstimo, pode ter vindo de uma inadimplência que estava lá, mas o resultado mensal pode ter dado negativo. Exato. E aí ele não tem noção. O balancete seria mais como o painel de um avião, onde você tem ali todo o controle de o tudo, raio-x né? da empresa. É o raio-x da empresa. Para tomada de decisão. E é essa que é realmente a grande, vamos dizer, falha da maioria dos empresários de achar que a contabilidade só serve para mandar imposto. Mas o pessoal já vem mudando a mentalidade, a gente, principalmente que assim que o cliente entra, nós já orienta, né? mudamos a mentalidade para que ele procure se interessar pelos resultados, verificar onde que ele pode melhorar, porque é nosso interesse que o cliente vá cada vez melhor, né? Com toda certeza. Interesse da sociedade, do poder público, que os empresários prosperem, porque se eles tomarem a decisão erroneamente, vai acabar
todo mundo se dando mal, né? Sim, Com certeza. empresário ou contador. Então, eu quero agradecer, nosso tempo já estourou faz tempo. Quero agradecer aqui você, Ana Paula, Michel. Conhecimento sempre é bom, né? Nunca é demais. Então, aqui realmente foi algo bem importante para a gente entender quando a gente abre uma empresa, o que tem que fazer, né? Primeiro, então, a gente já viu que o regime tributário é essencial ali nessa parte para não falir a empresa, enfim. Então, agradeço vocês e Obrigada. Isso aí, Laura. Foi um grande prazer e quando precisar estaremos aí disponíveis para deixar, você então. tirar dúvida de todos os nossos ouvintes. Então, deixe o seu like, não esqueça, né, de se inscrever no canal, até para você acompanhar mais conteúdos como esse.